o jogador do Galo, Alan, diz sim ao Flamengo e deixa os diretores do Galo desesperados. O Flamengo que tem interesse na contratação desse jogador que pertence ao Galo, é um volante muito interessante. O Flamengo quer ter ele para a próxima janela de transferência agora, que abre em julho, e seria muito interessante contratar esse jogador, e o Galo quer fazer jogo duro. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, é muito importante que você apoie esse trabalho que está só começando aqui no YouTube e só depende de você para crescer e engajar e esse canal chegar em lugares altos. Então se inscreva aqui, é de graça, não custa nada e você me ajuda muito. Vou estar falando sobre a partida de hoje, o Flamengo que joga hoje contra o Nublense, jogo que vai ser às 9h30 da noite, jogo que passará na TV aberta. O Flamengo que tem grande chance de ficar tranquilo no grupo da Libertadores. No seu grupo, o Flamengo está apenas com 4 pontos, mas se ganhar, se vencer hoje, vai a 7 pontos e já encaminha bem a sua passagem para a próxima fase da Libertadores, que são as oitavas de final. Então o Flamengo hoje precisa vencer para ficar bem tranquilo. Lembrando que ontem o Racing ganhou e assumiu a liderança do grupo. O Racing que agora está com 10 pontos e o Flamengo tem apenas 4. E o Flamengo tem alguns desfalques importantes para essa partida, desfalques que poderiam estar ali suprindo as necessidades do time do Flamengo. E uma delas é a do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro que está com uma lesão muscular, uma lesão que deixou ele de fora já do jogo contra o Corinthians, que foi o jogo que o Flamengo teve uma dificuldade ali para ganhar. E a gente não sabe quando ele vai voltar. Ele deve voltar nas próximas semanas, mas ele está desfalcando o Flamengo hoje, ele não está nem relacionado. E outro jogador que também está desfalcando o Flamengo hoje é o lateral direito, o Wesley. O Wesley que foi expulso no jogo contra o Racing e infelizmente não vai estar no jogo de hoje. O Marinho sentiu um desconforto, o Marinho que não viajou também. O Marinho ficou no Rio para poder tratar desse desconforto que teve antes de viajar e antes de ter a relação de jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique também é outro desfalque porque ele também está tendo um controle de carga, ou seja, o departamento médico do Flamengo entende que ainda não é a hora de botar o Bruno Henrique para ele jogar todos os jogos. E também tem uma preocupação aqui, já não é um desfalque confirmado, mas é uma preocupação, que é o Arrascaeta. Ele vai para o jogo, ele está relacionado, mas ele tem grande chance de não jogar por conta da lesão que ele teve, o desconforto que ele teve, no caso, contra o Corinthians. No caso, ele estava aquecendo e sentiu e não conseguiu ali jogar a partida. E no treino de ontem, o Arrascaeta ele começou ali o aquecimento com todos os jogadores, mas no decorrer do treino ele fez o treino separado, só ele e os profissionais ali do departamento médico acompanharam o treinamento do Arrascaeta. E vamos estar falando aqui sobre uma negociação que o Flamengo retoma, a negociação do jogador Ângelo Preciado, um lateral direito que o Flamengo tem interesse. O time do jogador tem interesse em negociá-lo, ele é um jogador muito veloz, é um lateral muito ofensivo também, e ele é equatoriano e ele também defende a sua seleção do Equador. Então o Flamengo tem interesse na contratação desse jogador. O Sampaoli ele falou ali que lateral direito no momento não é prioridade, quando ele também foi questionado sobre o Montiel, porque o Flamengo já demonstrou interesse no Montiel, o Sampaoli também já trabalhou com o Montiel, mas ele acabou ali enrolando ali o jornalista, dizendo que não tinha ali uma preferência, ali uma urgência ali para lateral direito do Flamengo, mas todo mundo sabe que tem, porque o Flamengo ali está carente nas duas laterais. A gente sabe que na lateral direita ali o Varela ainda não se firmou, se lesionou já 2 vezes. E desde que o Rodinei saiu, Varela se lesionou 2 vezes, Mateuzinho fraturou a perna e só teve o Wesley, um moleque da base, para tentar ali preencher a vaga. Mas até agora está numa indefinição e o Flamengo busca sim um lateral direito. Também tem a questão lá do Alexandro, da Juventus, que o Flamengo também analisa a situação, que a Juventus vai fazer uma reformulação no seu time e ele é um dos jogadores que pode entrar no plantel de jogadores negociáveis e o Flamengo fica de olho na situação. E na lateral esquerda temos apenas o Ayrton Lucas. No caso, o Felipe Luiz ele foi para o jogo, mas o Felipe Luiz ele sempre tem desfalcado o Flamengo por conta do seu físico que não está aguentando mais. Ele tem 37 anos ou 38, se eu não me engano, está nessa faixa etária aí. E ele está se lesionando bastante. O Flamengo renovou com ele para essa temporada, mas eu não teria renovado com ele. Mas voltando aqui a falar sobre o Ângelo Preciado, é um jogador que o Flamengo tem interesse em contratar. O Flamengo tem interesse em reforçar
a lateral direita, tanto a direita quanto a esquerda, e é um jogador que o Flamengo pode sim estar investindo e indo atrás nessa janela de transferência. No caso, já está indo atrás, já retomou ali a negociação. Coloca aqui embaixo o que você acha do Ângelo Preciado. Não sei se você conhece esse jogador, mas ele já jogou em alguns times importantes, eu não estou lembrado agora. Mas eu já vi ele jogando pela seleção dele, é um jogador muito interessante. Ele que pode muito bem estar ali atuando pelo Flamengo. E o Marcos Braz ele fica no Rio de Janeiro justamente para poder agitar essas negociações dessa janela de transferência que vai se abrir. Ele está já procurando reforços para o Flamengo, porque acontece o seguinte, abre a janela de transferência lá em julho, mas agora, em maio e esse mês de junho que vai entrar, os times já ficam de olho no mercado para saber quem vai ficar livre, quem vai ficar disponível para o Flamengo contratar ou para qualquer outro time. Os times ficam observando para ver quem eles vão poder trazer, e o Flamengo também negocia com o De La Cruz. Então a negociação avançada, as notícias que estão saindo aí é que o De La Cruz já chegou a um acordo financeiro com o Flamengo. Então, aparentemente, é só questão de tempo até o Flamengo também concretizar essa negociação com o De La Cruz. Claro que pode ter lá as suas reviravoltas, sempre pode acontecer, no futebol acontece de tudo. Então, a gente aqui fica na torcida para que o Flamengo também avance nessa contratação do De La Cruz. De La Cruz que é um jogador muito interessante, tem um históricozinho ali de lesões, mas é um jogador novo, é um jogador de 25 anos e eu acho que é interessante o Flamengo ir atrás desse jogador. Agora vamos falar sobre o Alan, do Galo. O jogador disse sim ao Flamengo e deixou os dirigentes do Galo preocupados, porque a gente sabe que o futebol brasileiro tem uma rivalidade muito grande, uma rivalidade histórica, e principalmente entre Galo e Flamengo, por conta da história, por conta dos enfrentamentos que tiveram e por conta também lá do passado lá do Flamengo em 81, lá no time lá do Zico contra o time do Reinaldo. Enfim, é uma história muito longa. Mas o Flamengo e os times aqui do Brasil são muito egoístas, eles não querem reforçar o seu adversário com os seus jogadores. Querem perder o jogador para a Europa, mas não querem perder para outros clubes. E o jogador disse através dos seus representantes que tem o interesse de permanecer no Brasil, atuando no Brasil, e jogar entre ou Rio ou São Paulo. Ou seja, ele tá jogando no time dele lá e ele não pode simplesmente dizer eu quero ir pro Flamengo, sem antes ter uma negociação ali que confirme que isso possa acontecer. Então o jogador ele meio que dá um sinal verde indireto e os dirigentes do Flamengo vão em cima. O Galo que também está desesperado financeiramente. O Galo não está com seu clube organizado, está devendo bastante. O Galo quer 10 milhões no jogador e o Flamengo quer pagar 8 milhões de euros. No caso, no caso 10 milhões, daria 55 milhões de reais. Nosso dinheiro, né? Então eu acho que o Galo pode ceder por 8 milhões, porque o Galo está numa situação onde precisa de dinheiro, precisa equilibrar as contas do clube, e o Flamengo vê como uma oportunidade boa de reforçar o seu elenco. Coloca aqui embaixo o que você acha do jogador Alan. Eu acho um jogador interessante e eu acho que o Flamengo pode sim tirar ele do Galo e reforçar o seu elenco o mais rápido possível. E o Flamengo prepara sim uma proposta oficial pelo Alan. Só confirmando aqui. E vamos falar sobre os jogadores de hoje, jogadores do time que eu acho que vai entrar em campo. É o time mais provável: o goleiro Santos, a dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz, ou Léo Pereira, mas eu acho que vai ser Fabrício Bruno e Davi Luiz por conta da lesão do Léo Pereira que ele teve no jogo contra o Corinthians. Lateral direita, o único que está disponível é o Varela, porque o Wesley ele tá fora. O Wesley que tomou o cartão, como eu disse no começo do vídeo. A lateral esquerda, Ayrton Lucas é o mais provável que vai jogar, mas também tem o Felipe Luiz que está relacionado. E no meio de campo temos o Thiago Maia, Pulgar, Gerson e o Arrasca é dúvida. O Arrasca é dúvida e pode ter ali ou Matheus França ou Vitor Hugo na vaga do Arrascaeta, caso ele não tenha condições de jogo. E atacantes, Pedro e Gabigol, não é diferente do que foi acontecendo nos últimos jogos. Só saiu o Pedro em alguns jogos porque ele estava lesionado. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, é muito importante que você apoie meu trabalho.
Hoje tem Flamengo, hoje eu vou torcer, hoje eu vou gritar, hoje eu vou ver o nosso time chegar mais perto da classificação, assim eu espero que o Flamengo consiga ali os 3 pontos para chegar a 7 pontos e ficar mais perto do líder do grupo, que é o Racing. Então coloca aqui embaixo o que você acha que vai ser esse jogo, o resultado de hoje. Eu acho que o jogo vai ser um pouco pegado, mas o Flamengo ali vai ter um resultado que consiga os 3 pontos. Eu acho que vai ser 2-1 ou 2-0, mas sempre favorecendo o nosso time, que é o Mengão. É isso, pessoal. Se inscreva no canal, falando de novo. E é isso. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Valeu.